Olá, pessoal. Vamos à correção do exercício de fixação sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, tá? Na número 1, a questão informou que os ângulos eles são colaterais externos e as medidas são 3x mais 20 e 2x menos 15. Independente de ser externo ou interno, os colaterais, eles são suplementares. O que isso quer dizer? Que a soma dos ângulos é igual a 180. Então, para eu determinar o que ele está pedindo, que é o valor do x, eu tenho que fazer 3x mais 20 mais 2x menos 15 igual a 180. É uma equação, nós vamos arrumar a letra para um lado, o número para o outro. O que tem letra fica no primeiro membro, já estão no lugar correto, vou apenas repetir. E os números vão para o outro lado. O 180, ele também já está no lado correto, eu vou repetir. O mais 20, ele passa para cá, menos 20. E o menos 15, ele passa para cá, mais 15. Então, eu tenho 3x mais 2x, 5x. 180 menos 20, 160. Mais 15. Quem quiser fazer direto, colocando o resultado, tudo bem. Estou fazendo passo a passo. 160 mais 15, 175. 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. 175 dividido por 5. Vou colocar aqui do lado C, então C. 175 dividido para 5, nós vamos ter 35. O meu x é igual a 35. Essa é a alternativa correta, ok? De novo, os colaterais, né? A própria questão já disse que eles são colaterais. Os colaterais, eles são suplementares. Suplementares cuja soma, eu somei os dois e coloquei igual a 180. Fiz letra para um lado, número para o outro. As letras eu permaneci desse lado, não modifiquei nada porque não mudei de lugar. O mais 20 passou para cá menos e o menos 15 passou para cá mais. Resolvendo aqui no final, o número que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Encontramos x igual a 35. Na número 2, eu quero, de acordo com essa figura, a medida do x e y respectivamente. Respectivamente significa nessa ordem, tá? Primeiro o x, depois o y. Então, o que eu posso verificar aqui? Se eu pegar o x e o y que estão nessa reta de baixo e colocar na reta de cima, o que eu encontro? Primeiro o valor do x. O 20, junto com o x, está formando uma meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Para eu determinar o valor do x, eu faço x mais 120 igual a 180. 120 está somando, passo para cá subtraindo. 180 menos 120, o meu x é igual a 60. Agora, o valor do y. Reparem que o y ele está do lado oposto do 120. E nós já falamos sobre isso. Quando eles são opostos pelo vértice, não precisa de cálculo, indica que eles têm a mesma medida. Eles são congruentes. Congruentes à mesma medida. Então, a alternativa que você deveria marcar é 60 e 120. Número 3, não precisa de cálculo, apenas o nome do par do ângulo. Nós temos 3 nomes: correspondentes, colaterais e alternos. Nesse caso, nós temos os alternos.
porque eles estão em lados opostos. Alternos internos, porque eles estão dentro, entre as duas retas. Então, alternos internos seria a resposta correta. Próxima questão número 4, a diferença entre as medidas de N e M. Diferença, eu quero a subtração, tá? Primeiro eu vou verificar o valor de cada uma. O M, ele está do lado oposto ao 84. Se eles estão opostos, eu acabei de falar, se eles são opostos, eles são iguais. M é igual a 84. E o N, se eu pegar o N que está nessa reta de baixo e colocar aqui em cima, verifique que os dois estão formando uma meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, eu tenho que N mais o 84 é igual a 180. N é igual, tá somando, passa para cá subtraindo. 180 menos 84. Então, o meu N, 180 menos 84, eu vou ter 96. Tendo os dois valores de M e N, eu vou colocar aqui em cima a minha resposta. A resposta ele quer a diferença N menos o meu M. 96 menos 84, nós teremos 12. Essa é a resposta correta do número 4, 12. Número 5, medida do ângulo agudo. Guardem essa informação. Agudo é menor do que 90, sabendo que eles são correspondentes. Correspondentes são congruentes. Congruentes quer dizer mesma medida. Se eu quero determinar o valor do ângulo agudo, primeiro eu preciso determinar o valor do meu x. Se eles são correspondentes, eles são iguais. 5x menos 48 é igual a 3x mais 12. Uma equação, letra para um lado, número para o outro. Então, eu tenho o 3x, eu passo para cá, 5x. 3 não tem sinal, é positivo, passa para cá, negativo. Igual, 12 não modifiquei de lugar, vou repetir. O 48 é número, né? Menos 48, passa para cá, mais 48. Então, eu vou ter 5 tira 3, fica 2x, igual 12 mais 48, 60. X é igual a 60, o 2 passa para cá dividindo. O meu x, ele é igual a 30. Porém, eu não quero saber o valor de x, eu quero a medida do ângulo agudo. Então, eu pego qualquer um desses valores para substituir o meu x. Tanto faz se você pega o primeiro ou o segundo, tá? Vou pegar o segundo, que é menor. Vou botar aqui, ó. Segundo passo, eu vou pegar qualquer um dos ângulos para calcular o seu valor. No lugar do x, eu boto meu 30. Então, é 3x, 3 vezes 30, mais 12. Então, aqui eu tenho 3 vezes 30, 90, mais 12. Então, eu tenho um ângulo igual a 102 graus. 102 é o agudo? Não. O agudo, ele tem que ser menor do que 90.
Então, para eu saber qual é o meu outro ângulo, professora, eu pego a outra medida? Não, porque aqui está dizendo que é igual. O meu outro ângulo também é 102. Eu tenho que descobrir o meu terceiro e quarto ângulo, que são iguais. O que eu faço? Resposta. Se eu tenho 180 e eu já descobri que um mede 102, a minha resposta é o que falta, 78. Essa seria a resposta para marcar. Repara que nós temos todo um processo para poder chegar à minha resposta final. Isso requer interpretação da questão. Vocês às vezes veem o número, já saem calculando, marca o valor de x. Não é. Claro que nós precisamos do valor do x para chegar à minha resposta, mas fizemos aqui 3 passos. Primeiro passo, eu encontrei o valor de x, se eles são correspondentes, se eles são iguais. Com o valor do x, eu consegui descobrir o valor de um ângulo. Se eles são iguais, tanto faz. Se eu pego esse ou esse daqui, eu encontrei que medem 102. Porém, ele quer o ângulo agudo, o ângulo menor do que 90. Então, eu faço 180 menos o que eu achei, 78 é minha resposta. Qualquer dúvida é só chamar, espero que tenham ido bem, se cuidem.